E você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Conquiste o teu futuro na Semana do Consumidor Tiradentes Online. Do dia 12 a 17 de março, o Tiradentes Online está com oferta imperdível. Isso mesmo, até 70% de desconto em todos os nossos cursos online. Faça parte do nosso time de vencedores. Marque no teu calendário e prepare-se para você mudar de vida. Clique no link agora e garanta a tua oferta. A tua aprovação começa aqui. Vamos juntos rumo à aprovação. Bom, meus caros, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso curso, trabalhando agora com as espécies de ato jurídico em sentido amplo. Então, como eu estava lhes dizendo, né, no final do bloco anterior, a primeira espécie de ato jurídico em sentido amplo é o chamado ato jurídico em sentido estrito. E aqui, o que você tem que ter muita atenção é que no ato jurídico em sentido estrito, os efeitos jurídicos que decorrerão desse ato, ele não é criado, não são criados esses efeitos pela vontade humana. A vontade humana não é responsável pela criação dos efeitos jurídicos. Por quê? Porque estes advêm, têm origem na própria lei. É a lei que, de forma prévia, estabelece quais são os efeitos jurídicos que decorrerão desse ato. Professor, isso importa dizer, então, que a vontade humana aqui é totalmente irrelevante? Não. A vontade humana, ela tem sua parcela aqui de importância. Ela não é irrelevante. É o ser humano que vai dizer se e quando irá realizar o ato jurídico em sentido estrito. Mas quando ele decidir formar esse ato, ele não vai poder modificar seus efeitos, porque os efeitos já estão previstos na legislação. Beleza? Anote aí no seu caderno 2 exemplos para a gente trabalhar. O primeiro é o reconhecimento voluntário de paternidade. O reconhecimento voluntário de paternidade é, assim, um exemplo de ato jurídico em sentido estrito. Um outro exemplo é o registro de nascimento. É outro exemplo de ato jurídico em sentido estrito. Veja, quando um pai decide voluntariamente reconhecer a paternidade de uma criança, ninguém o obrigou a isso. Veja, a vontade humana aqui teve a sua parcela de importância. Até porque o reconhecimento é voluntário. Então, partiu dele a iniciativa. Agora, uma vez reconhecida a paternidade daquela criança, o que o pai está fazendo é estender àquela criança toda a proteção jurídica que a lei já prevê. E note, ele não vai poder modificar esses efeitos jurídicos. Então, não existe a possibilidade no nosso sistema do pai reconhecer a paternidade de uma criança e dizer, olha, excelência, para o juiz, né? Eu estou reconhecendo aqui a paternidade dessa criança só para possibilitar a ela, criança, utilizar o meu sobrenome no seu nome. Mas eu não quero pagar alimentos. Esse negócio de pagar alimentos, dar-me despesa, eu não quero pagar alimentos. Não pode, é impossível. Por quê? Porque junto ao reconhecimento de paternidade, nós temos
como consequência natural prevista na lei, a obrigação de pagar alimentos para sustento daquela criança. Então, note que o pai não pode modificar os efeitos jurídicos previstos na legislação. Beleza? O mesmo acontecendo com o registro de nascimento. Observem, o pai e ou a mãe decidem registrar a criança porque eles querem. Então, a vontade humana tem importância porque eles poderiam optar por não registrar a criança. Mas, a partir desse registro, toda a consequência jurídica, toda a proteção prevista na lei é estendida para aquela criança. Note, se você não sabe, sem registro de nascimento, é impossível se matricular, por exemplo, uma criança na escola pública, ela ser atendida de ter um cartão de identificação de saúde. Então, observem que existem consequências jurídicas previstas na legislação que decorrem naturalmente da lei, beleza? Então, cuidado com o ato jurídico em sentido estrito. Vamos agora para o negócio jurídico. Vem aqui comigo. O negócio jurídico, pessoal, é a espécie vem a ser a espécie de ato jurídico cujos efeitos são criados pela vontade humana, pela vontade humana e apenas tutelados por lei. E apenas tutelados por lei. Então, vem aqui comigo, por favor, para você notar bem essa diferença. Enquanto no ato jurídico em sentido estrito, não é a vontade humana a responsável pela geração dos efeitos que decorrem desse ato, porque, como vimos, no ato jurídico em sentido estrito, os efeitos estão previamente previstos em lei. Aqui, no negócio jurídico, é a vontade humana a responsável pela geração desses efeitos. Os efeitos que decorrem de um negócio jurídico são criados pela vontade humana e tutelados por lei, ou seja, protegidos por lei. Então, se eu e você estamos aqui discutindo um determinado negócio jurídico, é a nossa vontade em conjunto, são as nossas vontades, né, em comunhão, as responsáveis pela geração daqueles efeitos. O nosso negócio gerará o efeito jurídico que nós pactuarmos. Porém, essa nossa vontade é tutelada, é protegida por lei, de tal forma que, se qualquer um de nós descumprirmos o acordado, poderemos ser exigidos judicialmente para obedecer aquilo que foi posto no contrato. Então, o exemplo principal de negócio jurídico é exatamente o contrato, é a relação contratual, tá? Cuidado, então, porque aqui nós temos que os efeitos jurídicos desse ato são gerados pela vontade humana. Isso é que é importante. E por fim, vem aqui comigo, nós temos aí o ato-fato jurídico. Preste atenção que o ato-fato jurídico vem a ser a espécie de ato
jurídico onde a vontade humana é totalmente irrelevante. Irrelevante. Produzindo-se os efeitos previstos em lei, independentemente de consciência e ou capacidade. Preste atenção, então, vem aqui comigo, ao ato-fato jurídico, pessoal. Note, no ato-fato jurídico, a vontade humana aqui é totalmente irrelevante. Esse ato-fato jurídico tem um ponto em comum, note, com o ato jurídico em sentido estrito. Por quê? Porque os seus efeitos decorrem da lei, igual ao ato jurídico em sentido estrito. E esses efeitos previstos na lei, eles independem de consciência e de capacidade. Pouco importa se você tem capacidade, todo importa se você tem consciência que está fazendo um ato jurídico e que ele vai gerar efeitos. Vamos colocar aí 3 exemplos importantes. Primeiro exemplo de ato-fato jurídico é uma compra e venda de pequeno valor realizada por uma criança de tenra idade. Imagine, quando meu filho tinha 3, 4 anos de idade, ele poderia ir a um determinado local comigo e querer um chocolate. Eu poderia dar, por exemplo, para ele R$10 para ele comprar esse produto. Note, em regra, uma criança com 3, 4 anos, ele não tem nem a noção dessa troca de valores. Porque talvez ele não tenha nem a ideia do valor embutido na moeda. Então eu me lembro que ele até ficava feliz porque dizia que o negócio era bom. Ele dava um dinheiro, recebia o produto e recebia mais dinheiro, que ele recebia o troco. Então note, ele não tinha consciência alguma daquela operação. E além disso, ele era absolutamente incapaz. E nós já vimos anteriormente que os atos praticados por absolutamente incapazes são nulos. Aí eu te pergunto, e por que uma compra dessa, de um chocolate, feito por uma criança de 3, 4 anos, é válida? Por quê? Porque é ato-fato jurídico. A nossa legislação enquadra como essa terceira espécie de ato jurídico, onde a vontade humana é totalmente irrelevante. O ato gera efeito independentemente de consciência e de capacidade da pessoa. Cuidado com esse exemplo. O segundo exemplo é a união estável. Vocês acham realmente que a maioria das pessoas que se unem maritalmente em união estável tem consciência de todos os seus efeitos? Claro que não. A maioria não sabe quais são os efeitos que decorrem da união estável. A maioria sequer vai a um cartório para registrar aquela sua união. Até porque, note,
Se for uma união estável devidamente registrada em cartório, trata-se de um negócio jurídico, não é ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico aqui é a união estável não registrada em cartório. Porque aí sim, a vontade humana é totalmente irrelevante, mesmo que as pessoas que se uniram maritalmente em união estável não tenham consciência dos efeitos que decorrem dessa união. Esses efeitos estarão presentes quando houver uma superveniente dissolução daquela união estável, obviamente, porque é ato-fato jurídico, independe de consciência, independe de capacidade e os efeitos estão previstos em lei, irão incidir. Beleza? Então, cuidado, união estável. E por último, o descobrimento de um tesouro. Descobrimento de um tesouro também é ato-fato jurídico. Lembrando, tesouro, pessoal, é qualquer bem móvel de cuja propriedade já não se tem notícia. Qualquer bem móvel de cuja propriedade não se tem notícia é configurado hoje na nossa legislação como tesouro. E aí eu chamo sua atenção para o seguinte aspecto. O tesouro, ele ocorre eventualmente quando alguém, uma terceira pessoa que não o proprietário da terra, descobre inconscientemente algum bem móvel de cuja propriedade não se tem notícia. Então note que ele não tinha consciência daquele ato, ele não estava ali para descobrir um determinado tesouro, nem a mando do proprietário, e ocasionalmente descobriu aquele objeto. O que é que a lei diz? Que ele tem a propriedade de 50% do valor. 50% do valor é do descobridor. Então, existiu aqui no estado do Ceará um caso desse, que envolveu aqui um grupo famoso aqui, que é o Grupo Ipioca. Nós temos aqui, próximo a Fortaleza, uma fazenda desse grupo, onde um turista e a sua esposa de São Paulo descobriu um baú cheio de joias. E eles tiveram, obviamente, ocasionalmente, eles toparam no baú, né? E eles, por lei, tiveram direito a 50% do valor adquirido. Então, cuidado que o descobrimento do tesouro é regulamentado em lei e é ato-fato jurídico. Beleza? Agora, entendida essa diferença das três espécies de ato jurídico em sentido amplo, eu pergunto a você, dessas três, se você fosse o legislador civil, qual seria aquela que você teria maior preocupação em regulamentar? Qual seria aquela que você teria maior preocupação em limitar as suas consequências jurídicas? Pense comigo, pessoal, sem sombra de dúvida, o negócio jurídico. Por quê? Porque tanto no ato jurídico em sentido estrito, quanto no ato-fato jurídico, as consequências jurídicas já estão previstas na lei. O legislador já balizou essa consequência jurídica, porque ele, legislador, que as criou. Agora, no negócio jurídico, não. Como vimos, no negócio jurídico, os efeitos jurídicos daquele ato decorrem da vontade humana. É uma criação da vontade humana. Então, como forma de limitar, de balizar essa vontade humana, o legislador se preocupa em regulamentar com mais vagar, com mais cuidado, com mais precisão o negócio jurídico. E é exatamente por isso que a partir do artigo 104 do Código Civil, você vai verificar a regulamentação do Código apenas do negócio jurídico. Beleza? O que é que nós vamos fazer? A partir de agora, a partir desse momento, vamos estudar o negócio jurídico. Vem aqui comigo, por favor. Vamos para o ponto 2 da teoria do fato jurídico.
que se preocupa em estudar o negócio jurídico. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente continuar. Lembrem-se, o negócio jurídico, inicialmente, ele deve ser estudado em seus 3 planos. Vem aqui comigo, por favor, porque nós aqui brasileiros tivemos um ilustre jurisconsulto, que foi o Pons de Miranda. Pons de Miranda, aliás, foi genial, né? E o Pons de Miranda, estudando o direito civil em sua vida, dentre as matérias que ele estudou, ele criou a chamada escada pontiana. Por ele, Pons de Miranda, o negócio jurídico só seria completamente compreendido se o intérprete soubesse todos os seus planos. E aí, como ele subdividiu esses planos em 3, ele chamou de escada pontiana, porque o primeiro plano, que é o plano de existência, servia como o primeiro degrau dessa escada. Então você tinha que conhecer quais são os elementos de existência do negócio jurídico. Em primeiro lugar, a sua pergunta deveria ser: esse negócio jurídico existe ou não existe? Esse era o primeiro objeto de preocupação. Segundo degrau na escada pontiana é o plano de validade do negócio jurídico. Esse negócio jurídico que existe é válido ou é inválido? Perceba, portanto, que esse plano da validade pressupõe o plano da existência. Pressupõe que o negócio exista. Porque se o negócio não existe, a gente nem vai analisar o plano da validade. Agora, se o negócio existe, analisaremos depois se ele será válido ou inválido. Se ele for válido, aí nós passamos a analisar o terceiro degrau dessa escada pontiana, que é, obviamente, o plano da eficácia. Esse negócio jurídico produz efeitos ou não produz efeitos? Beleza? Então, cuidado em relação a isso. Veja, se você estudou pelos clássicos, né, do direito civil, Caio Mário, Orlando Gomes, Wash Barros Monteiro, você vai perceber que eles utilizavam como regra uma subdivisão dos elementos de existência e de validade trinária. Ou seja, eram 3 os elementos em análise. Mas os autores mais modernos, dentre outros, eu vou citar aqui o professor Pablo Stouzy, eles já colocam uma subdivisão quadripartite. São, portanto, 4 elementos de existência e 4 elementos de validade. Eu gosto de utilizar essa classificação do professor Pablo Stouzy, porque nós já mataremos 2 coelhos com a cajadada só. Como vocês verão, o professor Pablo fala dos 4 elementos de existência e os elementos de validade são formados a partir dos elementos de existência com a adição de adjetivações, qualificações a esses elementos de existência. Beleza? Então passemos, já entendida essa parte da escada pontiana, passemos para a análise de cada um desses planos. Vem aqui comigo, por favor. Então, primeiro ponto do nosso estudo é entender a diferença entre o plano de existência do negócio jurídico e o plano de validade. Para a gente analisar esses elementos, vamos criar aqui uma pequena tabela com 2 colunas, onde na
coluna da esquerda, a gente vai colocar os elementos de existência. E, na da direita, os elementos de validade. Primeiro elemento de existência. Primeiro elemento de existência é a manifestação de vontade humana. E nem poderia deixar de ser assim, né, pessoal? Vem aqui comigo, por favor. Ora, se nós acabamos de ver que o negócio jurídico possui seus efeitos decorrentes da vontade humana, note, sem vontade humana, sem manifestação de vontade, não há efeitos do negócio jurídico. Ele simplesmente não existe. Então, a ausência de manifestação de vontade resulta na inexistência do negócio jurídico. Beleza? Esse aqui, sem sombra de dúvida, é o elemento de existência mais importante. Vocês, inclusive, verão que todos os demais decorrem desse primeiro aqui. Vamos lá, vem aqui comigo. Vamos para o segundo elemento de existência. O segundo elemento de existência é o sujeito. Ou agente. Sujeito ou agente. Então vamos lá. Aqui então, a vontade humana, precisa ser manifestada. Precisa ser manifestada. Ainda que de forma tácita. Note, a vontade humana precisa ser manifestada, anote aí, ainda que de forma tácita, mas tem que ser manifestada. Já o sujeito, o agente, é a pessoa natural ou jurídica responsável pela manifestação de vontade. Pela manifestação de vontade. Olha como se refere ao primeiro elemento, né? O terceiro requisito de existência é o objeto. E o que é que vem a ser esse objeto? Objeto, pessoal, é o bem da vida. É o bem da vida sobre o qual recai a manifestação de vontade. Manifestação de vontade. E, por fim, só continuando aqui a nossa tabela, plano de existência versus plano de validade.
nós temos a forma. Forma esta, quarto elemento, de existência, a forma. Forma que é a maneira pela qual a manifestação de vontade é exteriorizada. Vem aqui comigo, por favor, agora que nós já sabemos quais são os 4 elementos de existência, vamos encerrar o bloco, ele já está no final. Conquiste o teu futuro na Semana do Consumidor Tiradentes Online. Do dia 12 a 17 de março, o Tiradentes Online está com oferta imperdível. Isso mesmo, até 70% de desconto em todos os nossos cursos online. Faça parte do nosso time de vencedores. Marque no teu calendário e prepare-se para você mudar de vida. Clique no link agora e garanta a tua oferta. A tua aprovação começa aqui. Vamos juntos rumo à aprovação.